Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e dando continuidade ao curso de Fundamentos de Programação, hoje a gente vai começar a ver como controlar o fluxo de um programa, tá? E a primeira estrutura que a gente vai ver para isso é a estrutura condicional, beleza? Então vamos lá. Se você relembrar aquele nosso primeiro algoritmo que a gente mostrou na aula passada, aquela estrutura de algoritmo ela é chamada de estrutura sequencial. Por quê? Porque você tem uma sequência de instruções e todas elas são executadas uma atrás da outra na ordem. Ou seja, todas as instruções são executadas, nenhuma deixa de ser executada e nem são executadas mais do que uma vez. E a gente vai ver que existem alguns comandos que dá para alterar essa estrutura, tá? Essa sequência de execução. Para isso vamos tomar o seguinte exemplo aqui. Suponha que numa universidade você tenha para uma disciplina 2 notas de 2 provas e que se por acaso a sua média for maior ou igual a 4 ou menor do que 7, você vai ter que fazer uma prova final. A partir dessa prova final você vai recalcular a média para ter a nota final da disciplina. Se sua média não estiver entre 4 e 7, você simplesmente mantém a mesma média para o aluno. Note que alunos com notas diferentes podem ter destinos diferentes, caminhos diferentes a serem executados aqui. A gente pode definir inclusive esse algoritmo aqui em fluxograma para realizar essa tarefa. Inicialmente eu leio as 2 notas, calculo a média, usando a expressão aritmética que a gente já comentou. A gente pergunta se essa média está entre 4 e 7. Se for verdadeiro, nós desviamos o fluxo para essa rota alternativa aqui do lado, em que eu vou ler uma nota NF, que é a nota da prova final, vou recalcular a média, como? Pegando a média anterior, somando com essa prova, dividindo por 2, e aí por fim eu volto para cá e escrevo a média. Se o aluno não tiver essa condição aqui, ou seja, se a média dele for menor do que 4, ou se a média dele for maior do que 7, ele não faz esse caminho alternativo, simplesmente ele passa direto e escreve a média. Essa estrutura aqui, em que a gente vê esse desvio, é chamada de estrutura condicional. É como se você tivesse um desvio aqui, um desvio de fluxo dessa estrutura do seu programa. Às vezes ela vai ser executada, às vezes não. Depende dos dados do programa naquele momento. Essa estrutura condicional que a gente viu, ela é chamada de estrutura condicional simples, porque ela só tem apenas um único desvio para o caso do verdadeiro. No caso do falso, você simplesmente pula e mantém a execução. Em formato de algoritmo, a gente escreve normalmente essas palavras aqui. Se uma determinada condição, então execute determinado comando. O que isso aqui significa? Que esse comando aqui, ele só vai ser executado se a condição for verdadeira. E essa condição só pode possuir 2 valores, verdadeiro ou falso. Ou seja, aquelas nossas expressões lógicas vão ser bastante úteis aqui, que a gente tinha visto nas aulas passadas. Na linguagem C, essa estrutura condicional simples é representada por esse comando aqui, que é o comando if. Ele tem que vir seguido desses pares de parênteses, e aqui dentro na condição você tem que colocar alguma expressão que retorne algum valor lógico. Pode ser uma expressão contendo operadores relacionais ou operadores lógicos. Aqui é importante notar que você pode agrupar vários comandos dentro do mesmo if. Se você não botar esses comandos agrupados por chaves, ele vai executar apenas o primeiro comando como pertencente a esse desvio. Esse agrupamento de comandos a gente chama de bloco, e a gente constrói um deles, tá, abrindo e fechando chave. Então tudo que estiver dentro do bloco vai se comportar como se fosse um único comando com relação ao if. Além disso, é uma boa prática de programação você dar esse espaçamento dos comandos que estão condicionados pelo if dentro dele. Então, por exemplo, tudo que tiver dentro do if, você dá esse espaçamento aqui a mais, com um tab. Isso torna o seu código mais legível, como a gente vai ver mais para frente. Então vamos exercitar aqui a nossa programação, implementando esse nosso algoritmo aqui, tá? Primeira coisa que vamos ver quantas variáveis nós vamos precisar. A gente precisa de uma variável para a nota 1, uma variável para a nota 2 e uma variável para a média. Vamos usar aqui tipo float para essas variáveis, porque elas podem ser quebradas, tá? Então está aqui N1, N2 e média. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler as notas, tá? Então eu sei que printf não é para fazer leitura, mas a gente ajuda o usuário a saber o que ele deve entrar, colocando sempre uma mensagenzinha antes de fazer a leitura, né? Então, pronto, li as 2 notas. Em seguida, a gente calcula a média. Como a gente faz isso? Média recebe N1 mais N2 dividido por 2. Lembra que a gente colocou os parênteses aqui para fazer a soma antes do que a divisão, certo? Agora, a gente vai ter que fazer o quê? Essa condição aqui, dentro de um if.
Ou seja, uma expressão como essa. Aqui na programação, a gente não pode colocar aqui como na matemática, em que você está comparando 3 valores ao mesmo tempo. Você tem que comparar 2 por vez. Tá? E como é que a gente vai fazer aqui? A gente já tinha resolvido isso na aula passada. A gente compara primeiro a média com o número 4, ou seja, a média tem que ser maior ou igual a 4. E a média tem que ser menor do que 7, tá? Para isso aqui ser verdadeiro. Ó, professor, precisa dos parênteses aqui entre média, né, e 4 aqui agrupando? Não necessariamente, porque a gente já viu na aula passada que esse operador aqui, que é o operador lógico, ele é sempre executado por último em relação aos operadores relacionais como esse, tá? Então não tem problema. Eu abri aqui as chaves porque a gente vai ter mais do que apenas um único comando dentro do if. Então quando a gente tem vários, tem que criar um bloco. Eu vou agora, se por acaso for verdade, eu vou ter que pedir uma nova variável, né, um novo valor. Então eu vou criar aqui uma nova variável chamada nf. Vou pedir do usuário a nota final e vou ler esse valor. Acabei me confundindo aqui, é para ser f, né? Porque afinal de contas a gente está lendo números reais. E agora eu atualizo a minha média. A média atualizada vai ser o quê? Pegar a média anterior, somar com essa nota final e dividir por 2. Tá? A gente faz isso, média, recebe média mais nf dividido por 2. Certo? Isso aqui vai pegar o valor anterior da média, recalcular e substituir pela média que já tinha. E agora, por fim, depois de terminado o if, depois de ter feito esse caminho condicional, a gente vai lá e finalmente escreve o nosso resultado. Então, printf, média igual. Vamos ver agora a execução do nosso código. Vamos compilá-lo. Eu estou pedindo aqui a nota 1. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 8. E a segunda nota, 7. Note que ele não pediu nota final, porque 8 mais 7 vai dar... A média de 8 e 7 vai dar 7,5. Então, não vai ser entre esses valores aqui. Então, o aluno passa direto aqui com nota 7,5. Vou botar aqui, novamente, executar novamente o nosso código. Agora, para a nota, eu vou colocar 2 e 4. E, novamente, ele não pediu a nota final, porque a média deu 3. 3 não está entre os valores 4 e 7. Executando pela terceira vez. Agora vou colocar aqui 3 e 7. Percebe que agora ele está pedindo a nota final, coisa que não aconteceu nas outras execuções, tá? Vamos colocar aqui, digamos, 5. E está aqui a média 5, beleza? Então o nosso código executou esse comando, essa instrução nova aqui, dependendo das condições das entradas que a gente tinha dado anteriormente. Isso é a estrutura condicional. Suponha uma situação agora levemente diferente, tá? Você tem agora aqui 2 provas, com as 2 notas N1 e N2. Você vai tirar a média ainda, beleza? Só que agora se a média for maior do que 7, você vai escrever na tela que o aluno foi aprovado. E se não for maior do que 7, você vai escrever na tela que o aluno é reprovado. Note que diferente da estrutura anterior, naquela você tomava uma decisão quando era verdade, mas quando era falso, você não tomava decisão nenhuma, simplesmente continuava o processo. Aqui, você está decidindo 2 coisas diferentes dependendo do resultado da sua condição. E a gente pode escrever o algoritmo dessa forma. Você lê as variáveis N1 e N2, tira a média, se for maior do que 7. Ou seja, quando for verdadeiro, segue por esse caminho e escreve aprovado. Mas se for falso, segue por um outro caminho e escreve a palavra reprovado, tá? Percebe que quando era falso antes, passava direto. Aqui não, agora eu estou fazendo esse desvio duplo, para um lado ou para o outro, dependendo do valor do resultado aqui da minha condição. Essa estrutura aqui é uma estrutura que a gente chama de estrutura condicional composta. Nesse caso, a condição vai levar você a um de 2 caminhos possíveis, dependendo do seu valor. Se for verdadeira, leva o comando 1, se for falso, leva o comando 2. Em forma de algoritmo, a gente escreve assim: se essa condição, então comando 1 para quando for verdade. Se não, comando 2 quando a condição é falsa. Na linguagem C, a gente incorpora a palavra reservada else. Então, if, condição, comando 1. Esse comando 1 é executado quando a condição é verdadeira. Else, ou seja, o se não, comando 2. Esse comando 2 é executado quando a condição aqui ela é falsa. Você não coloca a condição do lado do else, tá? Porque ele já é executado se essa condição é falsa. E do mesmo jeito que a gente viu antes, a gente pode criar blocos aqui para agrupar vários comandos, tanto no if quanto no else, sempre respeitando a indentação aqui como boa prática.
Agora vamos implementar essa estrutura condicional composta, tá? Eu já tenho aqui a leitura das notas N1 e N2 e da média, que era idêntica ao algoritmo anterior. E agora vamos fazer essa estrutura aqui de verdadeiro, um caminho, falso, outro caminho. Primeira coisa, temos que fazer a nossa condição. If a condição é apenas média maior do que 7. Então eu vou botar aqui média maior do que 7, sem segredo. No nosso caso aqui, a gente tem apenas um comando dentro da nossa estrutura condicional. Então não é necessário abrir um bloco. Você até pode, mas não é obrigatório, tá? Eu vou ficar sem. Então aqui eu vou simplesmente colocar, escrever aprovado. Então printf aprovado. Agora colocamos o comando else. Esse comando else é para indicar qual caminho que eu devo tomar quando essa condição for falsa. Quando essa condição for falsa, eu quero que ele faça o quê? Escreva reprovado. Então, printf reprovado. Uma coisa interessante de ver aqui é que um dos caminhos vai ser tomado. Ou um ou outro. É impossível de nenhum dos dois ser executado. Beleza, então aqui, tendo o nosso código, vamos mostrar a execução. O executor está pedindo a nota 1, vamos botar aqui 4 e 5 e escreveu reprovado. Executando novamente, 5 e 10, aprovado. Não está escrevendo a média, mas está indicando, tá? Se a gente desejar que escreva a média, basta colocar aqui em cima mesmo. Aí, mostrando a média e depois indicando a situação do aluno, executando novamente, mostrando a média e dizendo a situação do aluno aprovado, beleza? Bem, gente, por hoje é só. A gente vai continuar vendo esses controles de fluxo nas próximas aulas, tá? Até a próxima. Tchau.